O sapinho da figura pula de uma pedra para uma pedra vizinha, dando voltas em torno do lago. Por exemplo, se ele pular 2 vezes a partir da pedra A no sentido horário, ele vai parar na pedra C. Letra A. Partindo da pedra A, em qual pedra o sapinho vai parar após pular 15 vezes no sentido horário? Letra B. Novamente, partindo de A e começando no sentido horário, o sapinho pula 2.018 vezes e sempre muda de sentido, cada vez que o número de saltos for um múltiplo de 8. Em qual pedra ele vai parar? Letra C. Finalmente, partindo de A e começando no sentido horário, o sapinho pula 810 vezes e sempre muda de sentido cada vez que o número de saltos for um múltiplo de 8 ou um múltiplo de 12. Em que pedra ele vai parar? A maneira mais simples de resolver essa questão é contar. Se o sapo dá 15 saltos, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Resposta é letra G. Mas é claro que o método que eu usei aqui não é um método inteligente se esse sapo der 115 saltos. E aí, eu vou ficar contando ali, dando voltinhas até os 115? Não é conveniente. Vai dar certo? Vai dar certo, mas você vai gastar um tempo muito grande fazendo isso. Então tem uma coisa aqui muito interessante que é o seguinte: como são 9 pedras, a cada 9 saltos no mesmo sentido, o sapo volta exatamente para a posição original. Percebe? Ele sai do A e aí ele vai rodar no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a cada 9 saltos, ele volta para o ponto de onde ele partiu. Então, se ele der 18 saltos, ou qualquer outro múltiplo de 9, ele começa no A e termina no A. Mesmo que ele não saia do A, se ele estiver saindo do D e ele pular um múltiplo de 9, ele vai terminar na pedra D. Então, o que a gente pode fazer aqui é usar a seguinte técnica, que eu vou usar para o 15, mas você pode usar para qualquer quantidade de saltos. Como o ciclo é formado por 9 saltos, eu vou pegar o total de saltos e vou dividir por 9. Mas eu vou fazer essa conta de dividir do tipo que deixa resto. Então, 1 vezes 9, 9, e aí sobram 6. Cada um desses números indica uma coisa. O 15 indica o total de saltos, que você pode trocar pelo número que você quiser, como eu dei aqui um exemplo, 115, por exemplo. O 9 é o número de saltos do ciclo. Um ciclo, ou seja, uma volta fechada, é formada por 9 saltos. Esse 1 indica a quantidade de ciclos que foram completados. Então, quantidade de ciclos completos. E o número que aparece no resto indica quantos saltos a mais foram dados após esses ciclos completos. Então, eu chamaria isso aqui de quantidade de saltos adicionais. Então, veja, o que me importa de fato é o resto. Então, bastaria fazer o seguinte, já que o resto é 6, a partir do A, rodando no sentido horário, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, resposta é a que você já sabia, letra G. Na letra B, o sapo dá 2.018 saltos, mas aqui acontece uma coisa diferente. A cada 8 saltos, ele inverte o sentido. Então, ele começa pela pedra A, também no sentido horário, e ele dá 8 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E chega até a pedra I. Então, ele saiu da pedra A, deu 8 saltos no sentido horário, que eu vou representar aqui com o sinal de mais. Então, ele deu 8 saltos no sentido horário
e chegou até a pedra I. E a partir de agora, ele volta, dá 8 saltos no sentido anti-horário. Então, ele volta para o lugar de onde ele saiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai dar mais 8 saltos, só que agora anti-horário. Então, vou representar isso como menos 8. E aí, ele volta para a pedra de onde ele saiu. Ou seja, nesse problema, o da letra B, o nosso ciclo tem 18 saltos. Perdão, tem 16 saltos, que é 8 mais 8. Então, como o ciclo tem 16 saltos, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 2018, é a mesma estrutura que nós usamos aqui. 2018 é o total de saltos. Como o ciclo, neste problema, é formado por 16 saltos, por quê? Porque é a quantidade de saltos que o sapo precisa dar para voltar à posição original. E aí, fazendo essa divisão, vamos ver. 1 vezes 16, 16, vão sobrar 4. Vai virar 41, daí eu vou colocar 2. 16 vezes 2, 32. Fazendo 41 menos 32, vamos botar logo o resto aqui. Vai dar 9. O 8 vai descer, e aí eu vou colocar 6, porque 16 vezes 6 é 96. E aí o resto vai dar 2. Então perceba que, mais uma vez, esse daqui é o total de saltos. Esse aqui é o tamanho do ciclo. 16. O 126 é a quantidade de saltos. Na verdade, a quantidade de ciclos completos, exatamente como está escrito aqui, ciclos completos. E o que realmente importa para a gente é o resto, que é 2. O que essa conta está dizendo é que para esse ciclo formado por 16 saltos, o sapo completou 126 ciclos, ou seja, ele foi e voltou 126 vezes. E depois disso, ele ainda deu mais 2 saltos. Perceba que após completar o ciclo, ele volta a se movimentar no sentido horário, no sentido positivo. Então, ele completa os 126 ciclos, ou seja, ele vai e volta 126 vezes, e depois disso ele ainda vai 2 pedras. Então, 1, 2. Logo, a resposta aqui é a pedra C. Esse processo vai terminar na pedra C. Agora, na letra C, o sapo dá 810 saltos. E aqui, o que acontece é o seguinte: ele começa, mais uma vez, na pedra A, inicia o seu movimento no sentido horário, só que ele vai mudando o sentido de rotação quando a contagem é múltipla de 8 ou múltipla de 12. Então, para a gente se orientar, para nos ajudar, eu vou escrever aqui a lista de múltiplos de 8 e a lista de múltiplos de 12. Eu vou começar pelo 0, essa lista vai pulando de 8 em 8. Então, eu vou ter 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim por diante, sempre pulando de 8 em 8. E agora, a lista dos múltiplos de 12, eu vou começar por 0 também, depois vem o 12, em seguida 24, depois 36, 48 e assim por diante. 60, e isso segue. E aí, vamos ver exatamente o que acontece. Vamos estudar o que acontece, porque a gente vai resolver a letra C usando exatamente a mesma estrutura que nós usamos para as letras B e A. Nós vamos descobrir qual é o tamanho do nosso ciclo, em que momento o ciclo se encerra e, a partir daí, ele vai começar outra vez. Agora, olhando para esses dois conjuntos, eu vou escrever
as contagens em que o sapo muda de sentido? Bom, ele vai começar lá do 0, depois, quando a contagem chegar em 8, ele vai mudar o sentido. O próximo número, juntando os dois conjuntos aqui, o próximo número que ele vai encontrar é o 12, então quando ele contar 12, ele vai mudar de novo o sentido. Daí ele continua pulando, quando ele contar 16, ele vai mudar o sentido. Aí ele continua contando, quando ele contar 24, ele vai mudar o sentido, depois ele vai mudar o sentido de novo no 32, depois ele vai mudar o sentido no 36, tá aqui, depois ele vai mudar o sentido no 40, que tá aqui, depois ele vai mudar o sentido no 48 e assim por diante. Essas são as contagens em que o sapo vai mudar o sentido da sua rotação. Bom, o sapo começa lá da pedra A. E aí, de acordo com esse conjunto que nós acabamos de escrever, ele vai dar 8 saltos no sentido horário, e nós combinamos já no outro item de que nós vamos representar o sentido horário com sinal de mais e o sentido anti-horário com sinal de menos. Então ele vai saltar 8 no sentido horário. Então, começando do A, ele vem parar no I. Nós já vimos isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que, quando ele chegar na pedra I, ele está aqui, ó. É hora de mudar, de inverter o sentido da rotação. Então ele vai passar a rodar no sentido anti-horário. Por isso eu vou botar um menos aqui. Só que agora ele está no 8 e ele vai contar até o 12. Vamos lá, ele está aqui. Ele vai contar, esse aqui foi o 8. Ele vai contar agora até o 12. 9, 10, 11, 12. Então, na verdade, ele só contou mais 4 para trás, né? Porque do 8 para o 12, a diferença é 4. E aí ele parou na pedra E. Então, ele está aqui agora. Acabou de contar 12. Quando ele chegou no 12, é momento de, mais uma vez, inverter o sentido da rotação. Então, ele vai contar a partir da pedra E no sentido horário até o 16. Então, aqui ele contou 12, agora ele vai contar 13, 14, 15 e 16. Então, ele volta para a pedra I. Perceba que do 12 para o 16 ele contou 4. 4 saltos no sentido positivo. E agora ele voltou para a pedra I. Então, ele acabou de contar 16. E agora? Ele vai inverter de novo e vai começar a girar no sentido anti-horário até contar 24. Então, aqui era o 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E aí, ele vai parar na pedra A. Só que ele rodou no anti-horário. E do 16 para o 24, ele deu 8 saltos. 8 saltos no sentido anti-horário. Perceba que a partir de agora, o sapo está na pedra A e ele vai inverter o sentido da rotação, ou seja, vai passar a pular no sentido horário até ele contar 32. Quando ele contar 32, ele vai inverter mais uma vez. Então vamos lá, aqui é o 24, vamos começar a contagem. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Aí ele vai para a pedra I, depois de pular 8, de dar 8 saltos para frente. E aí eu queria que você percebesse que nesse momento aqui, no momento em que ele volta para a pedra A, ele vai começar a repetir tudo de novo, tudo que ele fez aqui, ó. Então, nós acabamos de descobrir que o ciclo vai daqui até aqui. Ou seja, o meu ciclo é composto por 8 saltos para frente, 4 saltos para trás, 4 saltos para frente e 8 saltos para trás, num total de 24 saltos. Então, o meu ciclo tem ao todo 24 saltos.
Então agora eu descobri o tamanho do ciclo. Agora, para fechar a questão, é usar a mesma estrutura que nós usamos nos itens anteriores. Eu vou pegar 810, que é o total de saltos, vou dividir por 24, que é o tamanho do ciclo. Bom, aí eu vou multiplicar aqui por 3, vai dar 72. 72 para chegar em 81, 9. Daí vai descer o 0, 90. Vou botar o 3 de novo aqui, vai dar 72. 72 subtraído de 90 deixa resto 18. Então, olha o que os números estão dizendo. 810 é o total de saltos. 24 é o tamanho do ciclo. 33 é o número de ciclos completos. Ou seja, o sapo vai fazer isso aqui 33 vezes e depois ainda vai dar mais 18 saltos. Então vamos entender o que vai acontecer com esses 18 saltos. Bom, encerrado o 33º ciclo, o sapo começa o 34º ciclo, que ele não vai completar, porque ele só vai dar 18 saltos. Vamos entender como isso vai acontecer. Primeiro ele vai dar 8 saltos, vai cair na pedra I. Depois ele vai dar mais 4, num total de 12. Depois ele vai dar mais 4, num total de 16. Para chegar em 18 faltam 2. Então, a partir do I, o sapo vai dar 2 saltos para trás, para completar os 18 ali. Então, se ele está no I e vai dar 2 saltos para trás, 1, 2. Isso quer dizer que ele encerra os 810 saltos exatamente sobre a pedra G.